A paz do Senhor Jesus, ouvintes desta página de oração, que Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja com todos nós, que a bênção do Senhor não venha faltar e milagre venha acontecer. A tuas igrejas plantadas na terra, a todas as igrejas que estão aí produzindo frutos de arrependimento para a glória do Senhor Jesus. Povo de Deus, nesta manhã, eu venho aqui glorificar Deus com todos vocês e eu precisava responder umas perguntas ali do canal Errado Moreira e PDA, ali do canal Errado Moreira. Tem umas pessoas ali achando que eu pintei meu cabelo, elas estão ali achando que eu pintei meu cabelo, mas não. Eu quando era criança, eu era bem loirinho, loiro, né? Era bem loirinho. Então o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz ali, em São Mateus, capítulo 5, versículo 36, está escrito assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 36, e não podereis mudar a cor do cabelo, branco ou preto. Não podemos mudar a cor do cabelo. Povo de Deus, povo do Senhor, por mais que ninguém pinte o cabelo hoje, uma suposição, hoje os produtos químicos que estão aí, shampoos, sabonetes, né? Produtos de beleza, conforme o produto, conforme o sabonete, ele tem química, ele tem as coisas. Ele pode dar uma desandada na coloração do cabelo. Pode acontecer isso. Eu lavo o meu cabelo com sabão normal. Até com sabão, esse sabão que é líquido, detergente. É melhor que o shampoo até para lavar o cabelo, né? Não estou aqui fazendo propaganda não, tá? Então, povo de Deus, povo do Senhor, nós temos que ser vigilantes. Eu em 2008, 2009, eu fui acusado que eu estava pintando meu cabelo, então eu comecei a rapar minha cabeça de volta. Se você for ali no canal Errado, Moreira e PDA ali no YouTube, você vai ver que ali em alguns vídeos eu tô com a cabeça rapada, eu rapei a cabeça, tá? Rapei. Eu vi na Bíblia que Paulo rapava a cabeça fazendo voto ao Senhor. Então eu rapei a cabeça, muitas das vezes. Então o meu cabelo ele perdeu a força. O meu cabelo ele foi perdendo a força, foi perdendo a coloração. Então às vezes o meu cabelo ele começa a crescer. Eu sempre estou cortando, ele começa a aparecer fios amarelados, ele vai amarelando aos poucos. Não fica loiro como ficava antes, mas fica um pouco loiro, né? Então muitos falam, o irmão fez luzes no cabelo, está pintando o cabelo. Não, povo de Deus. A gente tem que subir nesse altar aqui todo dia quase, orar. Clamar pelo povo. E a Bíblia diz que os mentirosos, eles não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o povo do Senhor. Hoje é difícil as pessoas confessarem. Difícil, povo de Deus. Por isso que o Senhor disse que a porta é estreita e o caminho é apertado, porque é difícil. As pessoas hoje erram, falham e elas não contam toda a verdade. Elas ficam para si. Mas eu quero falar para vocês, povo de Deus, né? Eu vou mostrar a foto do meu filho, da minha filha, para vocês verem o cabelo deles, tá? Para vocês não ficar duvidando. Não ficar ponhando em dúvida, porque aqueles que duvidam, eles nada recebem. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor.
Então olha aqui, ó. Olha o cabelo do meu filho aqui, ó. Como é que é? Eu era assim quando era criança. Aqui, ó. Esse é o cabelo do meu filho, ó. Aí, ó. Tá vendo? Bem loirinho. Eu era assim. A Bíblia diz que aquele que vê o pai, vê o filho. E aquele que vê o filho, também vê o pai. Então tá aqui, ó. Esse é meu filho. Aí, ó. O cabelo dele bem loiro. Eu era assim quando era criança. Eu era assim. Glória a Deus. Então aqui tá a minha filha também aqui, ó. Olha o cabelo da minha filha aqui, como é que é o cabelo dela. Aqui, ó. É igual o meu cabelo. Só que o meu cabelo não fica mais inteiro assim. Olha o cabelo do meu filho aqui, ó. Ó que o meu cabelo ele não fica mais assim. Ele fica um pouco escuro, um pouco loiro, ó. Aqui, ó. Viram? Irmão líder, liderado de igreja. Tá? Amém? Tá aí. Então, povo de Deus, povo do Senhor Jesus, povo consagrado, povo abençoado, mas a maior doutrina de todas as épocas, povo de Deus, sabe qual que é? Tiago ligou falar que a nossa língua é um pequeno membro, tá? Mas que inflama toda uma carne e leva para o inferno. Então, povo de Deus, eu quando tinha 13 anos, 12 anos, meu cabelo era bem comprido, bem grande. Eu estava começando na vida errada, né? Sem Jesus, sem conhecer a verdade do Espírito Santo, as coisas de Deus. Para mim, Jesus era aquele que estava morto na cruz. E alguém chegou em mim um dia e falou assim, uma pessoa muito perigosa, hoje essa pessoa já morreu. E ela falou assim, você quer viver muitos dias na terra? E eu com medo, falei, eu quero. Ele falou, então cuide da tua vida. Veja as coisas e faça de conta que você não viu. Aprenda. Ele falou, boca fechada não entra mosquito. Eu nunca esqueço desse conselho. Essa pessoa não era crente, não era um pastor, não era um padre. Era uma pessoa comum. Uma pessoa que não temia as autoridades, nada. E essa pessoa que me deu um conselho para mim. Então, povo de Deus, povo do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Mas a doutrina bíblica de Deus, as palavras do Senhor, ela nos comove. Hoje não é mais pecado as irmãs usar calça em várias igrejas, porque a igreja do Senhor é uma só. Ah, tem várias placas, pastor, tem várias denominações, mas a igreja do Senhor, ela é uma só. A Bíblia diz que o Senhor vai levar para o céu um povo zeloso e de boas obras. Então, para Jesus, pode ter várias igrejas aqui na terra, mas só uma é a igreja do Senhor. É a igreja de um povo zeloso e de boas obras. De boas obras, povo de Deus. Lá em Deuteronômios, capítulo 22, versículo 5, fala, e não haverá traje do homem na mulher, e nem o traje da mulher no homem. Não haverá. Ah, isso era no tempo da lei, pastor. Né, irmão? Agora no tempo da graça, é? Amém? Se alguém pregou para você assim, amém. Só que Jesus disse que ele veio cumprir a lei, ele não veio destruir. Então quer dizer que os costumes eternos existem. Se o Senhor disse lá que não haveria traje do homem na mulher e nem o da mulher no homem,
Então os costumes são eternos, porque Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Quem destruiu a lei foram aqueles homens que mataram Jesus, porque na lei está escrito: e não matarás. Não matarás. Então preste atenção. Então, se naqueles dias, povo de Deus, do tempo de Jesus, já tinha pessoas que pintavam o cabelo. Que se Jesus está falando, porque ele já pintava o cabelo, já havia tinta naquele tempo. Alguma tinta existia. Alguma coloração existia. Já existia. Então o Senhor disse: então não podereis mudar a cor do cabelo branco ou preto. Não podemos. Se for para falar de cabelo, hoje em dia, a maioria das irmãs das igrejas, de outras igrejas, estão cortando o cabelo. As pontas do cabelo estão cortando. Tá? Mas lá em Coríntios fala que para o homem é desonroso ter o cabelo comprido. Eu tinha o cabelo comprido, cabelo compridão. Eu gostava muito de uma dupla que tinha na época, que cantava a música Fogão de Lenha, Rede na Varanda, né? Eles tinham um cabelo bem comprido na época, nos anos 80 que essa dupla começou, então eu gostava, né? Eu falei: quando eu crescer, eu vou deixar meu cabelo expandir. E deixei. Mas é desonroso para Deus. Para a mulher ter o cabelo crescido é glória. Alegra a alma. E se a mulher quiser cortar o cabelo, então melhor que raspe, disse o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus. Que o traje das irmãs, como disse Pedro, não seja nos vestidos, né, nas pedras preciosas, nos adornos, no frisado do cabelo. Então, povo de Deus, eu ouço a doutrina da igreja há 25 anos. Quase 30 anos, povo de Deus. Eu aprendi a doutrina da igreja do Senhor na Assembleia de Deus, que eu me converti na Assembleia do Senhor. Mas naquele tempo a minha vida era difícil, era longe a igreja. Eu podia ir uma vez por semana só na igreja. Aí eu comecei a escutar um hino crente religioso, que só vai aos domingos na igreja. Aí eu falei: meu Deus, eu tenho que congregar mais, eu tenho que ir para a igreja mais. Então tinha a igreja Deus e Amor, uns 5, 6 quilômetros longe da minha casa, do barraco que eu morava. Então eu falei: vou começar a ir para a igreja Deus e Amor, que é mais perto e eu posso ir todo dia. Aí sim, aí eu comecei a congregar com o Senhor. Então, povo de Deus, não esqueça, a maior doutrina é a nossa língua. A cobiça vem pelo olho, a malícia, suspeitar mal dos irmãos, suspeitar mal das irmãs. Isso não é bom, povo de Deus. Não é bom. A Bíblia diz que o amor de Deus não é fingido, não suspeita mal. Veja. Não suspeita mal. Então, igreja do Senhor, que nós esteja apto para toda boa obra. Tiago disse que a verdadeira doutrina é visitar o órfão e as viúvas. É fazer essa visita, visitar órfãos e viúvas, povo de Deus. Os necessitados. Igreja do Senhor. Que Deus venha nos abençoar todos nós. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Eu fui arrebatado, povo de Deus, no ano de 2002. Há 22 anos que se passaram. Eu fui arrebatado. Fui levado ao Hades. É um sonho, povo de Deus. Você que já teve pesadelo, depois se quiser comentar, comente. Você que já teve pesadelo, sonho ruim, esse é o tormento do inferno que Deus permite. Então eu vi ali, povo de Deus, eu vi ali aqueles espíritos, demônios, mexendo um panelão, simbolicamente, mexendo uma lama, podre aquela lama.
Eu falei, Senhor, o que significa aquele panelão, aquela lama? E o Senhor disse, esse barro é a tinta que eles usam lá na terra para pintar o cabelo. Eu vi isso aí, povo de Deus. Eu vi, tá? Eu vi isso aí. Aí o anjo do Senhor me mostrou uns outros espíritos mexendo num outro panelão. Era tipo pedrisco. Esse pedrisco que é usado para fazer calçado. Eu falei assim, o que significa esses pedriscos, aquelas coisas ali? E o Senhor disse, esse é o remédio que as irmãs, muitas das minhas, tomam lá na terra para evitar filhos. Veja, povo de Deus, né? Então, igreja do Senhor Jesus, vamos olhar para Jesus, povo de Deus. Vamos orar para os nossos irmãos, para nossas irmãs, porque Jesus veio buscar pecadores, povo de Deus. O Senhor não veio buscar justo, o justo já está salvo. O justo já está salvo. Para nós poder, povo de Deus, caluniar alguém, acusar alguém, povo de Deus. Olha, nós temos que ser muito crente, muito santo, povo de Deus. Demais da conta. Temos que ser bem cristão, bem crente, e mesmo assim a Bíblia não nos dá direito de julgar e nem de caluniar ninguém, povo de Deus. Satanás, ele roubou o trono de Deus, ele queria roubar. O ser humano hoje, ele quer roubar o julgamento de Deus. O ser humano hoje, ele quer tomar o direito de Jesus julgar, povo do Senhor. É difícil perdoar. É difícil. Muitos perguntam assim, por que Jesus, ele foi duro com a mulher Sírio-Fenícia, aquela que tinha filha endemoniada, atormentada? Por que Jesus foi duro com ela? Ela era Sírio-Fenícia. Ela era da Síria, sabe o que é isso? A Síria judiou muito, os sírios judiaram muito do povo de Deus, do povo de Israel naquela época. Muito. A ponto daquele povo ter que tomar a própria urina e comer esterco de pombos, fezes de pombo. Aí Jesus veio para cá pregar o evangelho. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. E agora vem aquela mulher Sírio-Fenícia gritando, Jesus, a minha filha horrivelmente endemoniada, atormentada, tem misericórdia. Aí Jesus volta para ela e fala, é lícito eu tirar o pão da boca dos filhos de Israel e jogar para os cachorros? Sabe por que Jesus disse isso? Assim naquele tempo os sírios da época tratavam o povo do Senhor. Mas aquela mulher, ela se humilhou. Ela se humilhou para falar, não, Senhor. Tá? Mas até das migalhas, os cachorrinhos comem. Aí, naquele dia, o Senhor disse, nossa, minha palavra é migalha, então. Mas então, o Senhor viu fé nela, o Senhor se agradou. Ele falou, vai que a tua filha está livre. Então, da maneira que você medir o teu irmão, a tua irmã, você vai ser medido. Assim como os sírios mediram o povo de Deus, Jesus no seu tempo mediu a Sírio-Fenícia. Mediu também ela, só que ela se humilhou, ela não foi arrogante. E nós não podemos ser arrogantes, povo de Deus. Com que a maneira que você julgar, você será julgado. Então não julgue antes do tempo ninguém. Mas não foi por querer que eu falei, não foi, mas a Bíblia diz que um pouquinho de fermento levanta toda a massa. Então, por causa de uma palavra só, quantos crentes, quantos que já saíram da igreja, a ver, por causa de um sapato, por causa de uma saia, por causa de um cabelo, quantos que já saíram da igreja, não olhando para Jesus, mas abandonando a sua fé, reprovando-se a si mesmo, sendo que quem pode nos reprovar é somente Jesus. Então, igreja do Senhor Jesus, igreja de Cristo, igreja do Eterno Salvador, que nós venha medir as nossas palavras. Venha medir, você viu ali a cor do cabelo dos meus filhos, da minha filha?
São loirinhos. O meu pai também, ele tinha o cabelo aloireado quando era mais novo. Ele mesmo conta, meu cabelo era meio amarelado, meio esquisito quando era mais novo. E a minha avó era bugre, descendência de índio, cabelo bem preto. O cabelo do meu avô também era bem escuro, preto, bem escuro o cabelo do meu avô. Saudoso avô meu. Então, igreja do Senhor Jesus, o mais importante de tudo é nós orar. O mais importante de tudo é nós orar. Essa palavra que é pregada, ela vai nos converter dia após dia. Essa palavra, ela vai nos converter sim, porque nós conhecendo a verdade nos libertará, povo de Deus. A verdade nos liberta. Então que nós estejamos em oração. Ah, mas a irmã lá pintou o cabelo, o irmão lá fez isso, fez aquilo, povo de Deus. A doutrina da igreja, ela está lá em Levíticos capítulo 19. A doutrina da igreja Deus Amor está ali em Romanos capítulo 1. Está ali. A doutrina da igreja está na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 7. Povo de Deus. A doutrina da igreja de Jesus está ali no Apocalipse, capítulo 3. Quantas pessoas que na igreja estão bem vestidas, bem arrumadas, na casa andam praticamente nus, pelados, dormem até sem roupa, despidos. Então, povo de Deus, quantos cristãos que ainda falam palavrão, desgraçam a vida das pessoas, proferem palavras de maldições. Então nós temos que vigiar, povo de Deus. Nós temos que ser vigilantes. A Bíblia diz, Pedro falou que o cachorro ele vomita e come seu próprio vomito. A porca lavada volta para a lama. Você pega a porquinha, o porco lá e lava o chiqueiro, tudo. E o porco, a porca prefere andar na lama, enlameado. Então vamos deixar para Jesus fazer o julgamento. Mas é bom esclarecer, povo de Deus, é bom, eu gosto de esclarecer, eu gosto. Todo mundo tem um pecado escondido, povo de Deus. Cedo ou mais tarde, isso vai ser descoberto, ou aqui ou no juízo final. Pense nisso. Aquele pecado que ninguém sabe, aquele pecadinho que ninguém vê, Jesus está vendo. Jesus está vendo, povo de Deus. Jesus disse naqueles dias para aqueles pregadores que estavam lá, para aquela multidão: ouça o que eles falam, mas não pratique o que eles praticam, porque o Senhor vai trazer aquilo que está oculto nas trevas à plena luz. O Senhor vai trazer, povo de Deus, seja um cabelo pintado, seja um adultério, seja um pecado de avareza, de malícia, de cobiça, de enganação, de soberba, de maledicência, de discórdia. Jesus vai trazer a plena luz. Aquilo que é dito em trevas é pregado nos telhados da vida, povo de Deus. É narrado e todo mundo fica sabendo. Então, igreja do Senhor, ouvintes do canal errado, se inscreva aí no canal. Se inscrevam. Se inscrevam aí no canal. Você quer oração? Nós vamos orar. Quer oração pelo filho, pela filha, pelo neto, pelo bisneto? Nós vamos orar sim, por todas as famílias. Hoje eu estou numa campanha, intitulada a campanha Eu Quero o Livramento no Lar e na Família. Você que quer o livramento no lar e na família, se inscreva aí no canal, deixe teu comentário, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com todos. E cuidado com a língua, povo de Deus. A Bíblia diz que nós não seja como os cavalos, que precisa de freio na língua.
Que nós não seja como os cavalos, povo de Deus, mas que nós seja sábio. Que nós seja sábio. Hoje pela manhã eu preguei sobre Efésios, capítulo 6, versículo 4 e 5. Para nós não provocar a ira dos filhos e os pais não procurar a ira dos filhos. Então, igreja do Senhor Jesus, igreja de Deus, que nós esteja firme, povo do Senhor. Que nós esteja firme. Louvado seja Deus. Eu queria contar uma visão aqui, povo de Deus, que Deus me deu no ano de 2003, essa visão. Você que lembra do pastor Daniel Miranda, filho do saudoso missionário. Eu tinha chegado de um culto abençoado, um culto maravilhoso. E povo de Deus, povo de Cristo. E quando eu deito para dormir, estou dormindo ali, cochilando, eu vejo o irmão Daniel Miranda gritando pelos microfones de uma grande igreja, povo de Deus. Vamos levantar um clamor, igreja. Vamos levantar um clamor em favor dos pastores, da liderança das igrejas. Aí aparecia nos jornais pastores presos, presbíteros, obreiras, obreiros. Aparecia, povo de Deus. Muita gente presa por causa do evangelho. Eu nunca esqueço disso, povo de Deus. Não tem como eu esquecer. Não tem, sabe? Não tem como eu esquecer, povo de Deus, esses dias, dessa visão. E eu fico olhando agora, povo de Deus. Como é que estão as coisas? Muitas pessoas, povo de Deus, nem são crente direito. E já querem empregar lá para aquele homem que está com aquele homem. Já querem empregar para aquela mulher que está com aquela mulher. Nem são crente direito, povo de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que se converter primeiro. Tirar a trave do nosso olho. A trave é como se fosse esse óculos aqui, ó. Eu vou tirar o óculos. Tirei. Estou tirando a trave do meu olho. Tirar o cisco do olho para poder pregar o evangelho, povo de Deus. Hoje, os pastores são acusados. Liderança. Ah, você é crente, o que você quer pregar para nós? Você que está falando nesse vídeo, o que você quer pregar para nós? Teus filhos nem são crentes, as tuas filhas nem são. Mas o querer é do Senhor, povo de Deus. Muitos chamados, poucos escolhidos. Quantos que estavam na igreja e não estão mais? Porque eram chamados, não eram escolhidos. Você é um escolhido de Deus? Você tem orado a Deus, falado do Senhor? Será que eu sou um escolhido do Senhor? Será, Senhor, que eu sou um salvo? Ah, mas você está orando com dúvida? Não. Pergunte para Deus todos os dias. Persevere até o final da tua vida. Vê se você é um crente mesmo, fiel a Deus, direito. Eu vi pastores que pregavam, que falavam tanto. Hoje, se tornaram inimigos da cruz de Cristo, pregando um outro evangelho. E disse Paulo à igreja dos Galatenses, ali em Gálatas, no capítulo 1, ainda que desça um anjo do céu pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Paulo disse isso, ainda que vier um anjo do céu pregar um outro evangelho. O evangelho é um só, povo de Deus. É o evangelho da salvação. Tinha um irmão aí da nossa igreja que estava entregando muitas visões na igreja, xingando a diretoria, xingando a nossa irmã Débora, xingando todo mundo, em visões, chamando de Baal, chamando de Balaim, chamando de tantas coisas amargas, povo de Deus. E hoje essa pessoa saiu da igreja, não está mais na igreja, né? Essa pessoa, ela se torna mentirosa. Mentirosa, povo de Deus. Imagine, eu estou contando várias visões para vocês aqui, da igreja Deus e Amor. Aí depois eu saio da igreja e falo, ó, irmãos, eu vou me tornar um mentiroso, povo de Deus.
Então vigie, povo do Senhor. O cristão verdadeiro lhe permanece. Se entregarem profecia para você, fica firme. Se entregarem revelação para você, fica firme. Se pregarem para você, fique firme, porque a Bíblia diz: não te mova do teu lugar, quer por epístola, quer por profecias ou pela palavra. Não saia do teu mover, não saia do teu entendimento, daquilo que o Senhor te ensinou. Os apóstolos falaram: nós não vamos estar aqui, nós não iremos estar aqui, mas o nosso Espírito permanece com vocês. Sabe qual que é o Espírito que permanece com nós? Está ali, ó. Está ali, ó. Está ali, ó. Não. A palavra de Deus. Esse é o Espírito que permanece conosco, que é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, a Bíblia diz que um lar dividido ele não vence. Então o divisor está aí, povo de Deus, dividindo lares, fechando igreja, tapando a boca de pastores, de doutores do Evangelho. Tem pessoas caindo com Bíblia e tudo de estudo, povo de Deus. O casamento é um só, hoje tem 2 casamentos, 3. Isso são costumes de homens, aí não é doutrina. Não é costume bíblico, costume eterno, porque na Bíblia diz que só tem só um casamento. Na Bíblia diz que só tem só um Deus. Na Bíblia diz que só tem só um batismo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, que o homem está ordenado a morrer somente uma vez. Povo de Deus, povo do Senhor Jesus. Ressurreição é outra coisa. Mas povo do Senhor é uma coisa só. Ou é sim, sim, ou não, não, que passar disso é procedência maligna. Procedência. Eu sou muito conhecido, né, na igreja que eu congrego, Erasmo Fogo na Madeira. Ao Erasmo Fogo na Madeira chegou. Por que eu falo fogo na madeira, povo de Deus? Então, se quiser falar aí na tua igreja, quando você vê uma coisa errada, fala fogo na madeira. Né? Por que, povo de Deus? Porque às vezes a pessoa não anda em conformidade com a verdade. Certo dia eu estou em casa, estou ali no meu lar, e estou ali, povo de Deus, sentadinho no sofazinho, né? E estou meio cabisbaixo, umas provas, umas lutas. E eu começo a meditar na palavra. Se fizeram com madeiro verde, o que será do madeiro seco, povo de Deus? O que você faz com madeiro seco? Você joga no fogo, queima. Aí eu vou lá para Coríntios, primeira epístola de Coríntios, no capítulo 3, ali fala, glória a Deus, se a obra de alguém se queimar, esse mesmo é salvo pelo fogo. Aí eu dou um grito lá embaixo no barraco, grito, fogo na madeira. Aí meu filho falou, o pai deve estar alegre lá embaixo. Mas eu estava chorando aquele dia, povo de Deus. Estava lamentando. Estava passando os momentos amargos. Nós passamos. É difícil você ter um amigo crente espiritual do teu lado. É difícil. O salmista Davi falou, olha, nós ia junto pelo caminho, mas foi você, meu amigo, meu companheiro que me traiu no caminho. Às vezes você está sofrendo no casamento, meu irmão, minha irmã, mas reconcilie. Está difícil. O pior é ficar no inferno a eternidade inteira. Meu pastor, quando eu me converti, falou, meus irmãos jovens, olha, meus irmãos, passe 1 ano de banco, 2, e glorifique a Deus, que o pior de tudo é passar uma eternidade no inferno. O pior de tudo é passar no inferno uma eternidade. Então glorifique a Deus, povo do Senhor. Glorifique ao Senhor Jesus. Esteja firmado no Senhor. Esteja. Que Jesus Cristo te abençoe. Que Jesus te cubra com o sangue dele. Que Deus lhe dê vitória. Eu tenho o Zap também. Eu sempre estou orando.
Então vou deixar o número aqui para você do Zap. 91 11 70 13. Tá? O Zap é 91 11 70 13. 42, tá? 042. É o Zap da oração. Se pedir uma oração, só que assim, irmãos, eu não contendo com a palavra. Se você pegar meu Zap e quiser contender da Bíblia, contender do Evangelho, eu não contendo com o Evangelho, povo de Deus. Eu não contendo com a Bíblia. O Senhor disse: o meu espírito não contenderá com o homem. E ao servo de Deus não convém contender. São conselhos espirituais que todos nós temos que acatar. Todos nós, povo de Deus, tá? Povo de Deus, tá? Pessoal que pega o Evangelho e fica mostrando: olha, eu tenho sabedoria disso, eu tenho sabedoria daquilo, porque eu fiz bacharel, porque eu fiz isso. E a oração? E o momento da oração? E o tempo da oração? Todos os dias tem o ministério da oração nas igrejas Deus é Amor. Tem igrejas que tem a consagração no domingo, estudo dominical. Na nossa igreja tem culto todos os dias, oração todos os dias. Procure uma igreja na tua cidade que tem oração. Busque a Deus, busque ao Senhor. Esse dia eu disse para um irmão: irmão, eu queria saber mais as coisas da Bíblia. Eu falei: irmão, saiba menos e obedeça mais o Evangelho. Que tem pessoas que sabem muito Evangelho, mas não respeita ninguém. Não respeita ninguém. Humilha, é soberbo, é arrogante. Não respeita ninguém. E a Bíblia diz que o Senhor rejeita a soberba, mas dá graça aos humildes. Então, povo de Deus, muito cuidado com a soberba. Eu oro todo dia. É um dever de orar 1 hora, 2 horas, até 3 horas de oração nós fazemos. Mas, povo de Deus, você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem obedecido o Evangelho? Ah, pastor, eu quero que você ore para minha esposa, para que Deus liberte ela. Mas você que é o esposo dela, você tem tratado bem a tua esposa para ela ser liberta? Tem? Você tem tratado bem ela? Ah, pastor, eu quero que você ore para Deus libertar meu esposo. Mas você tem tratado bem o teu esposo, minha irmã? Lavado roupa, cozinhado na hora certa, cuidado bem, governado bem o seu lar? Porque a Bíblia diz assim, que a mulher se salvará, se santificando, gerando filhos e governando bem o seu lar. E você, esposa, você tem cuidado da tua esposa? Porque aquele que ama a sua esposa é como cuidar da sua própria carne. Você tem cuidado bem da tua esposa? Como é que você tem tratado o teu filho, a tua filha? Ah, pastor, ore pelo meu filho, ore pela minha filha. Você não tem chamado a tua filha de meretriz? Você não tem falado palavrão para o teu filho? Você não tem desgraçado o teu filho, a tua filha? Se você estiver pedindo oração e estiver obedecendo, Deus vai fazer uma obra na tua família. Deus vai fazer uma obra na vida do teu esposo, da tua esposa, da tua filha, do teu filho, até em quem mora perto da tua casa. Ah, mas esse pastor é um falso profeta. Esse pastor falou, profetizou para mim que o meu lar ia mudar, que a minha esposa ia mudar, que meu esposo ia mudar. Mas você tem tratado bem o teu esposo, a tua esposa? Você tem tratado bem a tua filha? Não tem chamado a tua filha de meretriz? Não tem amaldiçoado a tua família? A Bíblia diz que a mãe que amaldiçoa o filho, ela anda em trevas. Está lá em Provérbios.
O filho que não honra o pai e a mãe anda em desgraça, povo de Deus. Anda em desgraça. Talvez você que é filho, eu quero que você ore pela minha mãe, pastor. Eu quero que você ore pelo meu pai. Mas você tem respeitado teu pai e tua mãe? Tem muitas mães que dão uns nomes tão bonitos para os filhos e depois chamam os filhos de demônio, de Satanás. Sai daqui, seu capeta. Tem marido que xinga a esposa de desgraçado. A esposa a mesma coisa. Fala, você é um amaldiçoado, você é um miserável. Aí pede oração para o pastor, pede oração para a congregação. E as coisas não mudam, povo de Deus. Lembre, Tiago disse que a língua é um pequeno membro, Tiago capítulo 3, mas que inflama o corpo inteiro. Então são costumes eternos, povo de Deus, ter freio na língua, ter reverência na língua para poder falar, pregar o evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrarei descanso para vossas almas. Isso são doutrinas bíblicas, conselhos eternos. Conselhos eternos. São conselhos. Jó obedeceu, sofrendo. Ló foi sábio. Os anjos disseram, olha, eu vou salvar vocês, mas não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou. Ela não obedeceu, então ela ficou lá até hoje, mas estátua de sal. Jesus disse, lembra da mulher de Ló? O Senhor diz no Apocalipse, lembra na onde caíste e volta ao primeiro amor. Certo pastor foi fazer uma visita na casa de um outro pastor, isso foi um congresso, onde eu escutei, e o pastor muito sábio estava chegando na casa daquele outro pastor para tratar assuntos, né, daquela concentração, daquele conclave que ia acontecer, e ali, povo de Deus, aquele pastor chega ali, mas não bate palma, e aquele outro pastor está chamando o filho lá, ô seu capeta, ô seu demônio, vem aqui, seu Satanás, bem assim. E aquele pastor sábio ficou quieto, aí tocou a campainha, aí aquele pastor saiu, né, com a cara de santo arranhado, né, santão. Aí, ô Pai do Senhor, bom Pai, Senhor, como é que o Senhor está? Que benção teu lar, tua casa. Aí aquele pastor sábio pergunta para aquele pastor, quantos filhos que você tem? Eu tenho só um. Ah, só um? Qual que é o nome dele? Falou o nome do filho. Aí aquele pastor falou, é que eu ouvi você chamando capeta, demônio, Satanás. Você veja, você entendeu? Então, povo de Deus, deixai de toda a gritaria, que as mulheres não andem ociosas de casa em casa, tagarelando, falando que não convém. Que nós homens também seja prudente, não seja violento, sanguinário, né? Brutos demais, bárbaro demais. Nós também, povo de Deus, tá? Eu quero ser salvo, igreja do Senhor. E muitas das vezes eu choro, que eu acho tão difícil ser salvo. Tão difícil, povo de Deus, sabe? Mas eu quero falar para vocês. Vamos deixar para Jesus essa dificuldade, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, ouvintes do canal errado, que Deus abençoe vossas vidas. Que Deus abençoe. Assim que eu puder, eu vou estar orando pela página da oração. Eu vou estar postando aí no canal Errado Moreira e PDA. E você que quer saber por que o nome do canal é Errado,
Por causa disso, povo de Deus, a gente se converte e vem aqueles que nos conheciam. O que você quer? Você era errado, você bebia, você fumava, você fazia isso e aquilo, você era errado. Está entendendo? Muitos não acreditam em nós, povo de Deus. Jesus, ele foi pregado no meio de 2 ladrões. Hoje, muitos aí estão aí, né, guerreando, lutando aí. Querendo ou não querendo, hoje o homem que se assenta no trono hoje é uma autoridade. Então nós temos que respeitar. Nós fomos convocados para orar por esse povo, pelos ministrantes desse país, dessa nação. Lembre que Jesus andou com Judas. Judas era ladrão. Lembre que Jesus salvou o ladrão na cruz. Lembre que Jesus disse que virá como ladrão da noite. Antes de ficarem falando as coisas, pense nisso, povo de Deus. Antes de ficar abrindo o bocão, eu já sou meio banguelo já, né? Mas antes de muitos ficar abrindo o bocão cheio de dente aí, cuidado, povo de Deus. Não envergonhe o Evangelho de Cristo. Honre o Evangelho do Senhor. Honre essa palavra que está aqui, ó. Honre essa palavra. Ore pela liderança. Ore, povo de Deus. Aquele que nos fez, o Criador do sol, da lua, da terra, de tudo que nela há, Ele vai tomar providência. O Senhor disse comigo, meu servo, conta nos dedos, 2 anos. 2 anos. Tá? 2 anos. As visões estão aí no canal errado. Ali você vai ver alguns vídeos que eu estou de cabelo raspado, cabeça raspada, para você entender o que eu estou falando, amém? Então que Deus abençoe a tua vida, a minha vida, que Deus nos abençoe, tá? Que Deus abençoe. A saudação lá para a irmã Vânia, para o irmão Danilo, a saudação lá para o irmão Roberto, do Espírito Santo, uma saudação para todos os irmãos, as irmãs de todas as igrejas na terra. Lembre que a igreja do Senhor é uma só, é um povo zeloso e de boas obras. Você que quer fazer parte dessa igreja, ande nos costumes eternos, refreando a língua, vigiando, cuidando de si mesmo e da doutrina, cuidando dos seus, porque aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. Que a esposa reverencia o esposo, que o esposo reverencia a sua esposa. Se a irmã tem falta de alguma coisa, pergunta para o seu esposo. Se o esposo tem falta de alguma coisa, converse com o conselho da igreja. Peça. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha, Deus o exaltará. Mas aquele que se engrandece, Deus o abaterá. Então, povo de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós, povo de Deus. Estamos chegando nos momentos finais da igreja na terra. Derradeiros momentos. Então, fico por aqui. Então, sou muito conhecido, né? Muitos me chamam de Erasmo, fogo na madeira. Amém? Hoje é dia 16, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para falar, que eu tomei um chute na boca e perdi um pedaço da língua. Perdi, povo de Deus. Se eu for contar para vocês tudo que eu passei, vai dar umas 2 horas aqui, tá? Mas o Senhor já está dizendo amém. Então, povo de Deus, então hoje é dia 16 de janeiro de 2023. Que Deus abençoe a todos. Deixe nos teus comentários, compartilhe essa mensagem. Compartilhe. Se inscreva ali no canal Errado Moreira. Se inscreva. Que Deus nos dê vitória. Que Deus confirme as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Querendo Deus, vamos estar orando sim. Por todos, tá? Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.